Bem, votamos hoje diversos projetos mais uma vez, de uma certa forma, praticamente a última votação desse semestre. Obviamente, onde votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, talvez uma das mais discutidas, debatidas, que incluiu-se nela, inclusive, diversas e várias emendas, como sugestão de vários deputados e deputadas da casa, como é de praxe, né, ter o diálogo aqui frequente dentro do parlamento, e talvez na história tenha sido a oportunidade, o momento que mais se recebeu emendas. Então, parabenizar todos os deputados que construíram, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias também, o ajuste, a construção dela, mas especialmente agradecer a todos os parlamentares, deputados e deputadas por esse primeiro semestre, nesse ano de 2025, de muita construção, de muitos desafios, é bem verdade, de muitos problemas também, mas também de muitas construções positivas para o Estado de Minas Gerais. Espero, obviamente, que no próximo semestre tenhamos aí novos desafios, mas sempre com muito diálogo, com muita transparência, com muita harmonia, da mesma forma que eu acho que tem de ser, nós possamos dar sequência aí nas pautas que são de interesse do Estado de Minas Gerais. Alguém? Alguma pergunta? Em relação ao PROPAC, tem que se avaliasse esse primeiro semestre e a expectativa para o segundo em relação a todo esse conjunto de projetos. Não tenho dúvida que é o tema mais importante. Nós estamos discutindo, todos já sabem da urgência que nós estamos dando a esse tema. Praticamente todos os projetos, de uma certa forma, já estão em tramitação, foram aprovados, em especial, na minha opinião, os mais importantes, não só o de autorização, né, para que o Estado possa aderir, mas especialmente o de federalização ou antecipação dos recebíveis da Codemig, que, como eu sempre falo, eu acho que é quem vai dar o tom de todo o restante da discussão do PROPAG. Então, agora é esperar e aguardar, e já fiz essa cobrança pública e estou fazendo da forma que posso, em contato com o governo federal, através de deputados, senadores, enfim, também pedindo agilidade do governo federal para que ele possa nos responder primeiro. Em quais, talvez estatais ou quais imóveis ele já tem interesse, já que o Estado já formalizou esse pedido para o governo federal, mas especialmente sobre a avaliação da Codemig. A gente precisa entender se o governo federal tem interesse, e se tem interesse, nós estamos falando de quanto. Nós temos diversas avaliações, né, que já nós ouvimos, mas é fundamental a gente entender por parte do governo federal se tem interesse ou não, para que a gente possa iniciar o segundo semestre já com um pouco mais de clareza sobre o que eles têm interesse, para a gente dar sequência ou não nos projetos que ainda faltam discutir sobre o PROPAG. Em relação ao PROPAG ainda, presidente, o senhor entende que já há impactos para o Estado positivos com os projetos que foram aprovados, em especial com essa LDO que foi... O PROPAG, sempre falo que em qualquer circunstância o PROPAG ele é muito mais benéfico, obviamente, do que o regime de recuperação fiscal, e é por isso que nós fomos a Brasília, ao lado do presidente Pacheco, dos deputados federais e senadores, e depois do governo federal e o governo do Estado, construir esse PROPAG. O grande desafio deles são talvez os primeiros 5 anos, que a discussão que nós temos que fazer é sobre as parcelas dos primeiros 5 anos. Nós não podemos também, e nós sabemos que o Estado também não tem uma capacidade financeira das maiores para honrar com a parcela muito acima, porventura, do que ele pagaria no possível regime de recuperação fiscal ou na adesão do PROPAG nos seus 20%. Então, nós temos que percorrer, trabalhar para atingir os 20% de amortização da nossa dívida de 170 bilhões. Esse é o desafio e a necessidade da resposta da Codemig. Mas, obviamente, os projetos já foram aprovados, por exemplo, de adesão. E esse da Codemig, repito, nós podemos aguardar a fala do governo federal exatamente para a gente saber se só isso já compensa ou se nós precisamos avançar em outros projetos. Presidente, o governo tinha expectativa, pelo menos inicialmente, de ir para mais uma tentativa de votar PEC do referendo na CCJ antes do recesso. Por que a avaliação final foi de deixá-la apenas para depois do recesso parlamentar? Primeiro, para ver se a gente tem um pouco mais de tempo aguardando a resposta do governo federal sobre a Codemig. Repito, a depender da resposta do governo federal sobre a avaliação, né, a possibilidade de pagamento da Codemig para o governo do Estado e de abatimento da dívida, talvez a gente não precise mais discutir os outros projetos, não necessariamente, por exemplo, discutir seu referendo. A depender do tempo que nós vamos ter de demora, né, de aguardar a Codemig, aí sim, talvez nós temos que dar sequência. Então, primeira coisa, é para a gente ter um pouco mais de tempo e, quem sabe, o governo federal poder nos responder. Mas, além disso, também porque está sendo claro aqui de que essa é uma pauta que não tem consenso dentro da casa, as obstruções que estão acontecendo, obviamente, na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente precisa construir, discutir um pouco mais com os parlamentares, mas o ponto principal e talvez o argumento mais importante nessa discussão acho que a gente ganha pelo menos um mês de tempo a mais para a gente aguardar a resposta do governo federal sobre a Codemig. Presidente, eu queria que o senhor então resumisse para a gente quais serão os projetos prioritários aqui na Assembleia nos primeiros meses agora do segundo semestre. Certamente os que envolvem ainda o PROPAG, né? Nós temos aí, a depender da resposta que nós tivemos do governo federal,
nós vamos dar sequência nessa discussão aqui na casa. Eu repito que esse é o tema mais importante. Claro, nós temos que ter tranquilidade, transparência, mas também temos que entender que nós temos mais 2 prazos a cumprir, um agora em outubro e outro no final do ano, que é o prazo final para a gente aderir ou não ao PROPAG, né, o Programa de Pleno Pagamento. Eu estou em diálogo com os deputados federais, senadores, nós estamos trabalhando também informalmente, no meu caso, informalmente, para aguardarmos também a derrubada ou não dos vetos em Brasília, porque a derrubada dos vetos, porventura, se isso acontecer, ajuda muito também na discussão interna aqui na casa, porque nós estamos falando de uma média de menos 3 bilhões, é mais ou menos essa média na parcela do Estado por ano, se porventura os vetos forem derrubados lá no Congresso Nacional. Então eu reputo como fundamental para Minas Gerais, e é por isso que fui junto com o governador Romeu Zema em Brasília trabalhar para a derrubada desses vetos. Então, eu acho que nós temos que, pelo menos nas primeiras semanas de agosto, aguardar um pouco esse desenrolar. O que eu estou sabendo, e obviamente isso não é uma informação formalizada, é de que nas primeiras semanas o Congresso deve analisar esses vetos. Então, acho que isso é uma pauta importante para a gente aguardar, para dar sequência aqui ou não nos projetos. Porque isso vai mudar muito a equação que nós podemos fazer aqui sobre a questão dos 20%. A depender se os vetos caem, talvez os 10% comecem a valer a pena para o Estado. Então, acho que nós temos que aguardar um pouco exatamente, enxergar o cenário total. E qual que é o cenário total? Espero eu, com a resposta do governo federal, no que eles têm interesse e quanto que vale a Codemig, e uma resposta final sobre se os vetos foram ou não derrubados. Acho que isso é uma resposta fundamental para Minas Gerais. E o PLC no teto de gastos, presidente? O senhor acha que vai ser a matéria mais delicada ao lado da PEC do PROPAG agora no segundo semestre? Pode ser que sim. Nós temos assim, essa é a única matéria que não tem um prazo tão curto para se discutir. É claro que a Assembleia vai discuti-la, obviamente, é necessário que se discuta isso, é uma pauta, obviamente, que faz parte das necessidades do PROPAG, mas eu estou mais preocupado agora em tentar fechar essa conta, essa equação financeira, levando em conta essas informações sobre empresas, CEMIG, Copasa, Codemig, do que necessariamente os outros projetos. Nós temos, por exemplo, ainda projetos sobre o ENG, sobre imóveis que também estão parados. Por quê? Até um segundo momento, esses projetos ficarão parados até nós enxergar um pouco mais o cenário futuro sobre esses valores que nós precisamos abater na nossa dívida. Presidente, tá bom? Embora no ano que vem a previsão é que o déficit seja menor comparado com os outros anos, Minas ainda continua no vermelho, mas a redução desse déficit na avaliação da casa é positivo para as contas do Estado? Nós temos que perseguir, claro, né, o equilíbrio das contas de Minas Gerais e em todos os cenários. Existe uma discussão, por exemplo, sobre as renúncias fiscais no Estado. Eu, particularmente, eu sou a favor das renúncias, mas não sei se precisávamos de tantas renúncias como nós temos, por exemplo, no Estado. Nós subimos nos últimos anos de 5 para 21, 22 bilhões de reais de renúncias. Repito, são fundamentais até para a atração de empresas, gerar emprego e renda para o Estado de Minas Gerais, mas acho que essa é uma discussão que tem que ser feita de forma clara. O próprio governador já foi a público dizer que vai, né, demonstrar quais são essas renúncias que acontecem no Estado de Minas Gerais. O governo federal está fazendo uma discussão sobre isso também. Então, eu entendo que qualquer discussão que se possa fazer para a gente tentar equilibrar, né, as despesas e a receita do Estado de Minas Gerais é fundamental, e é isso que a Assembleia trabalha e persegue diariamente em todas as oportunidades que nós temos para ajudar, obviamente, o governo do Estado e, consequentemente, a população de Minas Gerais. Eu sempre falo que todas essas discussões nós estamos fazendo, especialmente o PROPAG, porque cada bilhão que a gente consegue tirar de juros significa mais investimento em estrada, em educação, em segurança, em saúde, e nós sabemos que a gente precisa muito ainda, especialmente no interior do nosso estado. Então, o desafio e o trabalho que a Assembleia faz é sempre para perseguir melhorias para a população através dos seus serviços públicos. Obrigado. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada, presidente.